livro tem uma profundidade tremenda. É um livro que me fez rir e que fez chorar, que nem todos conseguem. Olá, eu sou a Mariana Alvim. Bem-vindos ao meu podcast, onde conhecemos diferentes pessoas enquanto leitores. Fiquem por aí. Vale a pena. O escritor e jornalista e apresentador Hugo Gonçalves tem um bebê, o Francisco, que tem 1 ano. Tens uma cadela, Amélia, que tem 10 anos. Eles crescem. Que veio do Rio de Janeiro, não foi? Adotaste-a lá. Exatamente, eu adotei lá. E tu viveste no Rio de Janeiro? Vivi no Rio de Janeiro. E também viveste em Madrid e em Nova Iorque, onde trabalhaste num restaurante e escrevias entre turnos. Exatamente. Ganhaste o prémio de revelação do Clube Português de Imprensa com uma reportagem sobre as cheias na Venezuela, enquanto jornalista. Exatamente. O livro Filho da Mãe foi finalista do prémio Pen Club e do prémio Fernando Namora em 2020. Parabéns. Muito obrigado. Mostrar, era melhor se tivesse ganhado. Currículo. Sim, mas finalista. Eu ligo imenso isso. Basta ser finalista, para mim já é bom. É os nomeados, não é? The nominees are. Tens um podcast, fica aqui o desafio para ouvirem, chama-se Sem Barbas na Língua, com o humorista Guilherme Duarte. És muito disciplinado, acordas muito cedo e escreves, mas mais em cafés do que em casa. Se calhar antes de teres um bebê. Com a pandemia isso mudou um bocado. Sempre escrevi em casa, tentei dividir a jornada, metade do dia fora, metade do dia em casa. Mas com a pandemia fiquei reduzido ao meu escritório em casa e agora comecei outra vez a voltar aos cafés. E consegues com o barulho? Sim. Não te esqueças que eu tenho uma formação de jornalista e os meus primeiros anos profissionais foram passados numa redação. Não foram muitos, open space. Que eu rapidamente fui para fora e trabalhei como correspondente. E trabalhando ou seja na redação que tens que escrever com barulho, seja depois como correspondente que fazia o que faço agora, que é escrever consoante o meu tempo e os lugares que eu escolha, é-me fácil fazer isso. E também muitas vezes uso a música como uma espécie de barreira. O que me irrita às vezes, e sei que tiveste aqui o convidado João Tordo. Sim, nós escrevemos no mesmo café e às vezes até trocamos mensagens enquanto estamos a escrever, é pessoas a comer. E o que é contraintuitivo, porque se eu vou trabalhar para um café tenho que aceitar que as pessoas comem, mas às vezes irrita-me, e ele também às vezes trocamos mensagens a dizer mal das pessoas que estão a fazer muito barulho a comer. E é engraçado porque quando eu entrei aqui, antes de entrar em estúdio, tu disseste que estavas a falar de fobias, e há uma fobia que eu não me recordo o nome, mas que é a fobia de barulhos de pessoas a comer. Educação. Pode ser. Como se chama. Exatamente. Ok. E olha, e vou citar agora um amigo teu. É a única pessoa com menos de 50 anos que tem uma cadeira de praia. É uma boa, é uma excelente fase. Mas sabes o que é? Eu vou dizer uma coisa. Eles gozam. Mas tem inveja, não é? Não, vou dizer só isto. Há vários verões que eu sou alvo de chacota do grupo de amigos. Mas eu, sinto-me bem porque não há melhor maneira de ler na praia do que com uma cadeira. Verdade. Não consegues ler da mesma maneira. Ou seja, logo aí foi. E eu aprendi isso como? Aprendi isso no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a cadeira de praia é transversal, ou seja, é com a toalha, todos têm. Toda a gente tem cadeira de praia e quando eu descobri isso, não há preconceito, como há cá entre os meus amigos, e a leitura melhora. Já que estamos aqui num programa de livros, claramente foi por causa disso que eu tenho cadeira de praia. Mas digo-te mais, que eles gozam, mas sempre que eu vou ao bem, quando regresso, está um deles sentado na minha cadeira. Mas tu é que levaste. Exatamente. A chatice é que levar. Eu acho que isso vai acabar, porque agora com um filho, com a quantidade de coisas que eu vou levar para a praia, se calhar vou ter que abdicar da cadeira. Não vais ler, tens um bebê de 1 ano, não vais ler na praia tão cedo. Já combinei com a minha mulher que vamos fazer turnos. Sim. E ele ainda faz a certo, ainda não vai estranhar, ainda consegues pô-lo a dormir. Exatamente. Sim. Não, porque há uma idade que ainda faz cesta, mas já vai estranhar a praia, não vai querer dormir. Sim. E com 1 ano ainda consegues. Vamos ver. Até agora, quando levámos à praia, ele não quis dormir a cesta. Fez um excitamento, estímulos novos, areia, comem areia, adoram. Boa sorte. Dizem que és um amigo muito fiel, és uma pessoa muito equilibrada e justa com os outros. Eu acho que isto foi um bocado de penitência por teres entregue ter dito a única pessoa com menos de 50 anos com a cadeira de praia. Em relação aos teus livros, começaste com uma escrita mais aventureira, foi ficando mais sólida com o passar do tempo e és virado para romance de personagem com alicerces na história portuguesa. Recentemente, sim, mais recentemente. Sim, ele no fundo é o João Tordo a falar da tua. És muito crítico, és muito atento ao mundo e quando eras pequeno, aqui já não foi o João Tordo, aqui foi a Patrícia Mulas, tua amiga. E também já foi a minha convidada neste podcast, que tu ajudaste-me com as dicas sobre ela. E ela disse uma coisa muito querida: quando eras pequeno, querias ser o super-homem. Como muitas crianças, felizmente tive sempre o bom senso de que é o grande
o grande medo dos pais e das mães daquelas crianças que se atiram da janela. Eu não sei se isso alguma vez aconteceu ou se é um mito urbano, mas dizia muitas vezes, vê lá, tipo, tu põe à vontade o pano de cozinha a fazer de capa de Super-Homem, mas não saltes da janela. Não saltes. Posso dizer, até para estragar esse momento eterno da Patrícia Muller, que com o passar dos anos, não só o Super-Homem passou a ser menos uma referência, porque é um dos heróis menos interessantes. Comparado com os outros todos. Porque é o que tem menos insuficiências ou falhas. Tem apenas uma coisa que é uma pedra, que é a Kryptonite. Eu compreendo que para uma criança voar é uma coisa extraordinária. E além da construção da personagem, que é uma coisa que me interessa, por exemplo, o Batman ou o Homem-Aranha são personagens mais interessantes pelas suas histórias e pelas suas falhas. Mas há outra coisa que também é um bocadinho dissuadora da minha admiração pelo Super-Homem, que é o facto de ele usar tanga vermelha por cima de colãs azuis. Eu acho que isso é uma coisa que se chega à conclusão para aí na adolescência. Não? Espera lá, deixa-me olhar como se nunca o tivesse visto. De repente é tudo estranho. Olha, e a ler és mais um ninja, segundo a tua namorada, não é? Sempre que podes estás de livro em riste. Sempre. Isso que maravilha, tanto é que tu dizias. Eu aproveito vários, tenho obviamente momentos de leitura, de 1 hora ou mais. Aprendi com um escritor americano, o Nathan Hill, que tem um livro publicado cá chamado The Nix, algo que eu não fazia antes e comecei a fazer algumas vezes, que é, antes de começar a escrever, ler um bocadinho, porque é uma espécie de alongamentos do cérebro, ou seja, é como se a parte do cérebro dedicada à linguagem, se tu leres alguma coisa, fazes o aquecimento. Eu já fazia isso, às vezes durante o dia, se estava mais perro, pegava num livro, às vezes de poesia, ler um parágrafo, alguma coisa que gosto, para fazer estiramentos, mas antes de começar a escrever faz algum sentido. Mas tirando esses momentos que eu consigo de leitura de mais tempo, ando sempre com um livro ou com um Kindle e em qualquer momento leio 1 página, 2 páginas, faço sempre isso. Também eu percebo perfeitamente, com ele atrás, prefiro numa fila da farmácia, em vez de pegar no telefone, prefiro ler. Estamos de acordo. E o Kindle tens e o Kobo provavelmente também, tens uma aplicação no telemóvel. Eu não gosto muito de ler, ou seja, leio outras coisas no telemóvel, mas tenho um Kindle mesmo, muitas vezes ando com ele. Eu também tenho o Kindle, mas às vezes... Cabe no bolso, o Kindle cabe no bolso de trás dos jeans. Portanto, mas não que pus uma capa dura. Tipo aquela gadget de... Tem que ter uma capa. Os teus autores favoritos vão mudando, é normal, ao longo da tua idade, conta lá. É injusto dizer coisa que são os meus autores favoritos. Fica sempre alguém que tu te esqueces, tu nunca te lembras disso. Depende muito da fase da tua vida. Há autores que te marcam imenso numa fase da tua vida e depois deixas de os ler. Mas fazendo assim uma retrospectiva rápida, eu lembro que no final da adolescência, princípio da idade adulta, li muito mais poesia. O meu deslumbramento com a poesia do David Mourão Ferreira, por exemplo, ainda para mais com a poesia erótica, ou seja, naquela fase em que estás também a descobrir o erotismo, a sexualidade e o amor romântico, os poemas dele tocavam ali no nervo, eram a banda sonora certa para aquele filme da minha vida. E ele chegou a ser cantado. Agora falaste em banda sonora, o David Mourão Ferreira teve poemas cantados por Amália. A Amália escreveu muito para a Amália. E o Camané também. Sim. E nessa altura também, numa vertente mais obscura e mais negra, o Alberto, que era uma personagem diferente. Depois há um momento em que descubro a literatura brasileira essencialmente a partir do Ruben Fonseca e com o livro de contos Feliz Ano Novo. E quando li o primeiro conto do livro, foi como aquelas pessoas que dizem que se tomares uma droga psicotrópica tipo um ácido, não é? Abrem-se portas na tua consciência e passas a ver o mundo de maneira diferente. E ler o Ruben de Fonseca teve esse efeito. E eu pensei, mas pode-se escrever assim sobre estes temas? Porque eu vinha muito mais de um canon, que é o canon português, um bocadinho mais lírico, fechado, conservador, tradicional, e o Ruben de Fonseca e outros escritores de língua portuguesa, mas no Brasil, não só no Brasil, mas no Brasil, fazem outras coisas com a língua e com a temática. O Philip Roth é também uma das grandes referências como romancista. E depois, também ali quando comecei a ler os prosadores, há 2 que são incontornáveis, que é o Saramago e o Lobo Antunes, que são 2 escritores portugueses que marcam a minha geração de maneiras completamente diferentes. Eu lembro das crónicas, os romances também, mas as crónicas do Lobo Antunes
são pedaços de prosa / poesia extraordinários. E os romances do Saramago, uns gosto mais de uns do que outros, mas um dos livros da minha vida seria O Ano da Morte de Ricardo Reis. O João Toro também referiu também escolheu esse livro. E tu disseste uma coisa engraçada, porque no Brasil também aconteceu isso, foi o Feliz Ano Novo, do Rubem Fonseca, isto saiu em 75, e teve a circulação proibida, foi mesmo recolhido pelo Departamento da Polícia Federal, sob a alegação de conter matéria contrária à moral e aos bons costumes. Foi censurado este livro, sabias, de Rubem Fonseca? Acho que sabia disso. O Rubem de Fonseca, além dos temas isto é uma coleção de contos, o Feliz Ano Novo, desassombrados, de sexo, crime, faz uma radiografia da sociedade brasileira e das diferenças sociais, do fosso social. Ele retrata muito. O primeiro conto do Feliz Ano Novo é exatamente isso. São 3 bandidos que vão assaltar uma festa de granfinos. E muito mais do que a violência ou que pode saltar à vista, não é? Tudo o que é chocante pode saltar à vista. Por trás dessa espectacularidade de um assalto a uma festa de granfinos, há um retrato de um Brasil que continua a ser muito atual. Fez como os Capitães da Areia também. Sim. Também tem essa temática. Vá. A Ana Galvão elogia muito o Rubem Fonseca. A Ana Galvão está no episódio número 6, para quem nos está a ouvir e quiser ouvir. Enfim, é tudo bom, é um grande nome da literatura brasileira. E o Philip Roth, tu tens. É um autor que neste momento gostas muito, neste momento, como tu dizias, fazes, não é? Li muita coisa, devo ter lido. Não li a obra toda, mas li quase tudo. Ele é o único autor americano, enfim, agora já morreu, mas é o único autor americano que teve as obras completas publicadas em vida ainda pela Biblioteca da América. Exatamente. Fantástico. Que é tem a missão editorial de preservar as obras consideradas como parte da herança cultural americana. Ele teve esta homenagem ainda em vida, é incrível. Sim. Outro livro que tu também referiste que gostaste muito, além do Feliz Ano Novo do Rubem Fonseca, é O Homem que Amava os Cães, do Leonardo Padura. Mas este título engana, porque na verdade a temática não é esta. O homem que conta as histórias ao protagonista, por acaso passeava cães na praia, não era? Os galgos afegãos. Acho que é um livro, é uma obra-prima. O Leonardo, acho que esse livro é dos livros que melhor retrata o século XX. É um livro que tem a ver com a morte do Trotsky, mas atravessa desde a Guerra Civil Espanhola à Revolução Russa, à Revolução Cubana e vai até aos anos 80, se não estou enganado, se não mesmo 90, que fala do Ramón Mercader, que foi quem matou o Trotsky. Além de extraordinariamente bem escrito e bem pesquisado, o Leonardo Padura esteve na União Soviética quando, não sei se já seria Rússia, provavelmente já seria Rússia, outra vez, e fez pesquisa nos arquivos quando eles foram abertos, mas mais do que tudo é um livro que tu poderias entregar esse tema a outros escritores igualmente talentoso, mas se não tivesse tido a experiência de viver num país comunista como o Leonardo Padura Fernandes, não o teria escrito da mesma maneira. E acho que isso é indelével e se nota, porque o Leonardo Padura viveu a vida toda, quase toda dele, debaixo de uma ditadura comunista. Sim, e, portanto, a visão dele sobre o século XX e sobre os delírios ideológicos que resultaram, seja à esquerda, seja à direita, nas ditaduras e nas carnificinas do século XX, é alguém que sentiu na pele o que é viver sobre um Estado tirânico. Não é? Pois não é só ficção ou pesquisa feita, há ali também sentimento... Sim, de quem sabe. Isto tu aprendes imenso neste livro. Isto, na verdade, o homem que passeia os cães na praia conta muitas histórias ao nosso protagonista e ele depois então resolve escrever sobre isso. Então, um livro é mais história do que ficção, não é? Ou seja, não é história no sentido, e essa é que é a diferença, porque um dos grandes problemas de muitos romances históricos e de alguns autores é que acham que escrever um romance histórico, no sentido em que se passa noutro tempo e não agora, é uma licença para ensinar histórias às pessoas. Isso é das coisas mais chatas, inconsequentes, desnecessárias. Por isso vais à escola e, deixa-me só terminar, o que o Padura faz é fala do tipo que perdeu a mulher, do tipo que lhe conta a história do Trotsky e que também tem a sua vida e que ele está a contar uma história, está a fazer literatura que por acaso é passada num contexto de
Revolução Soviética, Revolução Cubana, mas em nenhum momento tu sentes, este tipo está-me a meter pela garganta abaixo factos históricos para eu aprender sobre a história do século XX. E hoje há imensos livros, eu não consigo pegar num livro em que o autor eu fiz tanta pesquisa, vejam lá como eu sei imensa história. Não me interessa nada isso. Eu vou dar um exemplo, no meu livro Deus, Pátria e Família, que é passado em 1940, que eu fiz muita pesquisa, um dos meus maiores horrores era achar que em algum parágrafo eu estava a fazer isso com os meus leitores, que era, olhem, vejam como eu sei tanto de história e como sei isto que vocês não sabem. Não, a pesquisa que eu faço tem que estar sempre ao serviço da história que eu quero contar. E pode haver detalhes inacreditáveis, mas que se não encaixam na história que eu quero contar, não me interessa. Aliás, há um autor que eu gosto imenso também, que é o Richard Price, um autor nova-iorquino, e ele diz que é a desculpa de que aconteceu na realidade, portanto eu vou utilizar num romance, é sinal de que tu és um péssimo romancista. Porque muitas vezes a realidade, por mais extraordinária ou estranha, pode não funcionar em ficção. Eu percebo o que estás a dizer, mas não é isso que eu estou... Não é uma... Pois, mas então eu não lhe posso chamar histórico. Porque eu não estou a dizer que ele te ensina, ou seja, ele até pode... Há livros que já me aconteceram, que aliás, ao falar neste livro... Ele ensina-te coisas, mas não tem não é o objetivo dele. Ele tem essa cultura, claro, e tem essa pesquisa, claro, e essa informação, e usa até para, claro, ser certo nos detalhes. Há um flagelo hoje nos romances históricos, porque a literatura ou a indústria do livro também é uma indústria, também em que as pessoas... Vês isso pelos livros sobre Auschwitz, não é? Tipo... só falta qualquer dia, não sei, o calceteiro de Auschwitz, a patinadora de Auschwitz, a influência de Auschwitz, qualquer... E há uma tendência para escrever livros históricos, porque as pessoas se interessam por história, mas as pessoas que o fazem-no com esse intuito de educar, ou seja, para isso tu vais ler os livros de histórias, tem historiadores, é outra coisa. Mas diferente. É mais fácil, o tatuador de Auschwitz dá mais gozo do que ir à enciclopédia estudar sobre o Holocausto. Enfim, não estou a dar o melhor exemplo. Eu percebo o que estás a dizer. Assim, a cena de Auschwitz é vergonhosa. Ou seja, é vergonhosa no sentido em que é pornografia da desgraça. E não estou a dizer que tu não possas escrever sobre Auschwitz, mas a partir do momento em que tu lês um livro como do Primo Levi, que teve em Auschwitz, eu engano-me sempre a dizer o nome do livro, mas se querem ler um livro extraordinário sobre Auschwitz, leiam Se Isto é um Homem, que eu acho que é assim que se chama. E depois vês... tu podes escrever sobre tudo. Tu podes escrever... ou seja, não ponho filtros a ninguém para escrever, mas... eu sentia muito pouco tentado a escrever sobre Auschwitz, quando já escreveu, não sei quantos documentários, mil ângulos, que era, eu vou escrever sobre uma coisa que sei melhor. Portanto, o que me irrita é, há muitas pessoas que o fazem por uma questão meramente comercial, e isso, podem fazê-lo, ninguém vai proibir os livros, mas não só é desonesto para com o leitor, como é vulgarizar algo que tem uma importância tremenda na história. Sem dúvida. Respect. Mas quando eu digo em termos de história, em relação agora ao livro O Homem que Amava os Cães, do Padura Fuenter, quando eu digo a história, no sentido, não é um livro que ele pesquisou para te ensinar sobre a Revolução Bolchevique, não é isso. O que eu estou a dizer é um romance ficcionado, mas no qual tu aprendes imenso sobre esta história. Claro. É isso que eu queria dizer. Sim. Porque até me lembrei de outro livro que eu te sugiro, eu ofereço sempre um livro no fim desta conversa, e só não te trouxe esse livro para oferecer porque estou a tentar fazer o desafio a mim própria de oferecer um diferente a cada convidado. Okay. E tenho sempre em conta o teu gosto, acho eu, literário, o teu género, para depois te dar um livro adequado, vá. E este livro para mim, sugiro-te, já ofereci no meu podcast, portanto já no número 24, aliás, a Ana Colasso fala sobre ele, e eu ofereci ao chefe Kiko logo no primeiro episódio. É o barista de Auschwitz. Como é que que ele montou um coffee shop. O fotógrafo já foi inventado, já existe. Não, um gentleman em Moscovo. Isto a propósito da Revolução Russa. Sim. E é uma história. Eu convido, olha, o chefe Kiko, ele fala sobre este. Aliás, mentira, eu ofereci ao chefe Kiko, e a Ana Colasso fala sobre este livro. Um gentleman em Moscovo é um homem que é preso por causa de um poema que escreveu.
e é preso em prisão domiciliária, mas ele vivia num hotel, só que era um hotel de luxo. Só que obviamente tiram-no dos quartos maravilhosos e metem-no nas águas furtadas no sótão. Pronto. E é todo um livro, toda uma história que se passa no hotel. E agir porque, lá está, não é histórico, mas é aí como tu ficas curioso, porque há detalhes da Revolução Bolchevique e há a história da Rússia. E então é como provavelmente O Homem que Amava os Cães, que é, não te ensina tudo, não é um livro de história, mas então ficas curioso e vais pesquisar. Ou seja, se gostas e gostaste deste livro, sugiro-te o Gentleman em Moscovo. É um americano que se chama Amor Towles. Mas uma das coisas que eu gostei muitas coisas que gostei no Homem que Amava os Cães, e que de alguma forma é um tema que eu retrato no Adeus Pátria e Família, que é o meu último livro, é esta ideia da suspensão do pensamento crítico de um indivíduo em favor da pertença a algo que ele acha que é maior, uma causa, e neste caso é uma ideologia, que é o comunismo. Pode ser o fundamentalismo islâmico, pode ser o trumpismo nos Estados Unidos, ou seja, quando as pessoas, e no caso do Ramon de Mercader, e temos que falar bem na década de 30 e de 40 na Europa, que era o Ramon de Mercader, quando começa na Guerra Civil Espanhola, porque ele começa como soldado e depois quando aceita ir para a União Soviética treinar para matar o Trotsky, ele acreditava com a fé religiosa de um fanático que ele estava a fazer o bem da humanidade e que o comunismo ia salvar a humanidade. E isso, eu falo também disso no Deus, Pátria e Família, porque se passa em 1940 em Portugal, no apogeu do Estado Novo, que é o que é que leva alguém, não é, a sentir-se tão seduzido e tão encantado por uma ideologia que anula completamente o seu pensamento crítico, não é? É quase e isso é explicado muitas vezes pelos fenómenos, quando nós vemos as seitas e dizemos, mas o que é que estas pessoas seguiam este charlatão? É a história da humanidade, é seguir charlatães, não é? Dá que pensar, mas tens razão, é bem explicado. Só há pouco falaste noutro autor que te foi especial, o Alberto. Ele é Alberto, tudo junto enquanto pintor, e enquanto escritor e poeta, ele separou o Al e o Alberto. E é O Medo. O Medo é uma antologia de poemas. É uma antologia poética, sim. E foi-te especial porquê? Porque era uma altura que eu estava a descobrir a poesia e, como eu disse, era uma espécie de um contraponto para a poesia do David Mourão Ferreira, que era uma poesia mais clássica e da luz, e quando eu digo clássica, literalmente de influências clássicas da Grécia e da Roma Antiga, e de um erotismo. E o Alberto tinha uma vida mais na sombra, era homossexual, morreu de sida. Muito novo. Sim, viveu fora, em Barcelona, que era uma coisa que eu queria fazer, viver fora, e que depois cumpri. E o Alberto tem poemas fantásticos, e um deles, já que estamos a perguntar, porque há um poema dele que é já num dos últimos livros, que eu imagino que ele já estivesse doente, e que diz: e se a morte te esquecesse? Que faz essa pergunta. E aquilo sempre teve imensa ressonância em mim. Durante muito tempo eu não percebia muito bem porquê, porque há muitas coisas que nós lemos que têm ressonância e nós racionalmente não entendemos. E quando estava a escrever O Filho da Mãe, que é uma reflexão sobre a morte da minha mãe e o luto numa família ao longo das décadas, de como é que cada um dos membros da família enfrentou o luto, esse verso reapareceu, está lá num contexto, ou seja, eu entendi porque é que aquilo causava ressonância, porque, ao contrário do meu irmão, que era mais velho do que eu, já era adolescente, e durante a vida inteira dele, e eu só descobri isso quando nós éramos adultos, quando, ao fim de 30 e tal anos da minha mãe morrer, eu me sentei com ele e finalmente falámos sobre a morte da minha mãe e como é que era o luto para cada um. E só o fiz por causa do livro, para poder escrever o livro. Ainda bem. Foi catarse ou não? Não foi uma catarse para vocês? Não foi importante? Não, foi importante. Acho que foi super importante. Eu não gosto muito da palavra catarse, mas isso é uma aberração pessoal. Não tem nada a ver, não tem nada a ver contigo. Mas é pessoal. Não leva mal. Eu gosto porque acho que explica exatamente um conjunto de emoções ou de conclusões e mas eu não vejo ficava numa catarse. Sim, mas catarse parece uma coisa, ou seja, estás a libertar e acho que para mim é o contrário. Para mim era eu estar a recolher informação dele, ou seja, era ao contrário da fuga. É um movimento
para dentro, para mim, pelo menos porque eu estava a ouvi-lo a ele, ou seja, o que eu lhe contei a ele, mas ele dirá... terás falado. Sim, mas eu queria era ouvi-lo a ele, não é? E nessa conversa que tivemos, numa viagem que fizemos do Algarve para Lisboa no carro, e que eu finalmente tive a coragem de lhe perguntar, tipo, como é que foi? Como é que soubeste a notícia? Como é que foram os meses a seguir? Tudo isso nunca tínhamos falado, portanto, ir aos recantos mais obscuros, e ele disse-me a determinada altura, estava a contar uma história, e disse-me, porque se a mãe não tivesse morrido, eu disse, mas tu fazias esse exercício? Ele, constantemente. Tipo, acontecia uma discussão com o pai, eu dizia, se a mãe não tivesse morrido, isto não acontecia. E eu percebi que eu nunca tinha feito isso. E isto acho que tem muito a ver com a idade. Tu tinhas que idade eu tinha 8 anos. Tu tinhas 8 e o teu irmão? E o meu irmão ia fazer 13. É diferente, sim. É completamente diferente. Ou seja, é abismal a experiência, a diferença da experiência. E então, essa frase, e se a morte esquecesse, eu pensei, eu nunca fiz este exercício. Eu nunca fiz este exercício porquê? Porque a ausência da mãe, que aconteceu tão cedo, foi de tal maneira presente e irremediável, ou seja, não tinha conserto, estava ali, a ausência dela era a maior presença na nossa vida, que eu fazer um exercício de como é que seria se ela estivesse viva, era quase um exercício de aniquilação a mim próprio, porque toda a minha vida eu existi sem mãe. E não, ou seja, não tinha lógica para mim fazer esse exercício. Aquilo era um dado adquirido. E, portanto, eu acho que seria um exercício de masoquismo, não é? E de fantasia que não me interessava fazer. Sim, não me parece saudável, mas isso depois também cada um... Claro. À sua maneira. E o teu livro, como é que foi recebido pela família, o Filho da Mãe? Quando eu mudei para os Estados Unidos, em 2001, li um ensaio do Norman Mailer na revista New Yorker. Eu queria ser romancista naquela altura, estava a preparar o meu primeiro romance, e ele escrevia uma carta a um jovem romancista, em que falava, essencialmente, num mundo tão estranho como um mundo depois do 11 de setembro, eu mudei-me poucas semanas a seguir ao 11 de setembro, o que é que resta à ficção? E havia uma frase que ele dizia que na altura também causou ressonância, e só no Filho da Mãe é que eu percebi realmente a sua amplitude, que dizia, se tu queres ir à raiz do problema, se tu queres realmente escrever um livro, não podes estar preocupado com aquilo que vai pensar a tua família, os teus amigos, innocent bystanders, era a última ano que ele dizia. E a minha família sabe que eu escrevo. E obviamente quando eu estava a escrever não há nenhuma vontade de chocar alguém ou de magoar alguém, obviamente que não existe isso, mas eu tinha que escrever aquele livro e portanto o meu compromisso era com a escrita daquele livro. Sim, mas eu nem digo em termos de suscetibilidades. Tu conseguiste... Ou seja, imagina a matéria que o teu irmão te passou, a visão dele, ele depois viu-a refletida ou não fez comentário. Isto é só por curiosidade, nem estou a ir pela análise literária, estou a ir, na verdade estou a ir pelo... Se calhar é uma pergunta íntima. Há uma coisa, eu vou-te dar um exemplo. A Patrícia Muller, que tu falaste aqui, é como uma espécie de uma irmã. Nós falamos todos os dias e apoiamos e falamos do que é que estás a fazer e das séries e da escrita. Mas em nenhum momento eu acho que a Patrícia Muller tem que ler os meus livros, tem que me dar uma opinião sobre os meus livros, mando-lhe, o que é que tu achas? Há um círculo de pessoas muito próximo para quem eu não sou o Gonçalves escritor e dos quais eu tenho zero expectativas em que eles tenham uma opinião sobre a minha obra. Nem queres. Não ou seja, é inexistente, não penso nisso sequer. Ou seja, em nenhum momento eu penso, a Patrícia viu ler o meu livro. E isso serve para a minha família de sangue também. A Patrícia é a família por afinidade. Para a minha família de sangue, portanto... sinceramente, ou seja, interessa muito mais ter a conversa com o meu irmão que eu tive sobre a minha mãe do que ele achou sobre o livro. Não me interessa isso. Quando eu digo não me interessa, não o digo com soberba. Sim. É outra coisa. Ele é o meu irmão, não é o meu leitor. É o meu irmão antes de ser meu leitor. Isso fica para os leitores. Eles têm essa opinião. Foi um livro difícil de escrever? O Filho da Mãe? Não foi. Não foi um livro, ou seja, há momentos, obviamente, que o livro é o resultado de um processo de investigação pessoal que durou anos e anos, ou seja, que tem a ver com psicoterapia, com a minha vida, com a minha relação com as mulheres, as relações românticas, tudo isso. Portanto, quando eu chego ao livro, há uma série de coisas que eu tenho pensadas e resolvidas e... Claro que há momentos no livro que... Vou dar um exemplo. Fui ver outra vez os álbuns de infância e tirei fotografias às fotografias, porque os álbuns estavam em casa do meu pai. E de vez em quando ia vê-las para descrever alguma cena. E há um momento em que eu estou a escrever o livro em que reparo que há uma fotografia minha no último passeio que nós fizemos por Portugal. A minha mãe estava muito doente e provavelmente já sabia que seria difícil sobreviver.
e que eu estou de mão dada com ela. E durante todo o livro eu andava à procura de umas cassetes que tinha a voz dela. E de repente percebi, então e o toque? Tipo, o toque também existiu. E ao ver aquela fotografia dela de mão dada comigo, foi um momento poderosíssimo. Mas são momentos pontuais, porque a escrita de um livro não aceita que tu estejas em estados emocionais alterados. Não podes estar triste, super triste a escrever um livro ou a chorar. Porquê? Porque é uma atividade... Às vezes pode ser mais facilmente uma emoção para o papel, não? Sim, mas essa emoção... Ou seja, eu não choro a escrever. Tipo, eu choro, posso chorar antes. Eu às vezes escrevo, quando, nem que seja um desabafo. Mas isso é a minha experiência. Quando estou triste, imagina, saem-me coisas que não vão sair amanhã. Sim, mas isso são coisas provavelmente pessoais. Quando estás a escrever um romance... Um romance é um ofício que estás ali às 8 da manhã, eu não é agora vou convocar a tristeza para escrever sobre isto. E acho que isso é o que diferencia um escritor profissional eu já escrevi muitas coisas assim, sentava-me e escrevia crónicas assim, agora estou apaixonado ou estou triste, ou escrevi assim. Naquele caso não, até porque é um trabalho. Uma das coisas que eu queria era, escrevendo sobre a morte da minha mãe e da morte quando eu tinha 8 anos, este livro eu queria que fosse uma reflexão de um homem maduro sobre o luto e sobre a perda, e não que fosse coitadinho de mim, tenho 8 anos e perdi a minha mãe. Ou seja, era muito fácil escrever um livro quase manipulador do leitor, em que olha para mim, olha o que é que eu sofri com a minha mãe morresse. Eu achava que isso era desonesto, isso era fazer batota, e eu queria que fosse uma reflexão profunda sobre o luto de um homem de 40 anos, como eu disse, ao longo das décadas, com os vários elementos da família, e por isso é que o livro muitas vezes, ou seja, é escrito com as ferramentas de um romance, não é? Sendo que é assumidamente biográfico, mas tem partes mais ensaísticas, tem partes mais líricas, não é? Ele é um género de... ou seja, tentei urdir vários géneros ali, e é muito interessante quando os leitores que passaram por perdas me dizem que o livro teve... ou seja, foi capaz de ir mais além do que apenas convocar as emoções, que é importante, mas que lhes fez, ou seja, que há reflexões sobre a história da perda que vão mais além do choro da morte de alguém. Isso é um ótimo elogio. Acho que sim. Claro que é. Sim, sim. A minha namorada diz que eu tenho problemas em receber elogios, portanto... bem, não faz mal. Acho que, não sei se temos todos um bocadinho. Sabe, agora fizeste-me lembrar um livro, estava aqui a folhear, mas ao ouvir-te, porque a Sónia Moraes Santos também falou-me num livro que é o Somos o Esquecimento que Seremos, do Hector Abad Fazolind, que ele escreve sobre o pai, mas escreve também a morte do pai, mas escreve 20 anos depois. A propósito, tu disseste que é um homem de 40 anos e não um miúdo de 8, não? As emoções, não é? A maturidade, o amadurecer, a ideia, o luto, o que passou, e ele também tem esse processo, essa espera ou esse amadurecimento. Um livro só aqui para acabar, mas eu fiquei muito curiosa, fiquei cheia de vontade de ler este livro que tu me referiste, que é The Brief Wondrous Life of Oscar Wow, do Junot Diaz. É um americano dominicano, não estou a dar um sotaque francês, mas não é bem. Não. E ganhou o Pulitzer este livro. Conta lá, fiquei curiosa porque é giro. Eu fiquei curiosa, quer conhecer o Oscar. O Junot Diaz faz parte da diáspora dominicana que vive nos Estados Unidos, nomeadamente New Jersey. É um contista que eu descobri quando mudei para Nova York com um livro chamado Drown, de contos, que na altura ganhou logo imensos prémios. E este é o seu primeiro dele, o Drown. O seu primeiro romance, e é um romance extraordinário. Ou seja, a par com o Feliz Ano Novo, há livros que te fazem querer escrever e que de alguma forma te fazem reavaliar a tua escrita. E este foi um deles, não só porque o domínio da linguagem dele é brutal, porque tem imensa graça. Isso é uma coisa que às vezes falta na literatura, é o humor. Há bocado falei da nossa literatura ter pouco humor. Há pouco tempo estava a ler Camilo, e por exemplo o Camilo é engraçado, não é? Apesar daquela linguagem muito barroca, tem imensa graça. Mas nós portugueses na literatura levamos tudo, é muito sério. Mas o Junot Diaz é um livro que, falando da ditadura sanguinária e horrível do Trujillo na República Dominicana, e falando da diáspora, ou seja, dos imigrantes dos Estados Unidos, é a história de um rapaz que quer perder a virgindade. Que ele é um nerd, adora a banda desenhada. Não é? E é engraçado porque, se tu fores a ver a maioria das histórias, desde a Odisseia,
que os protagonistas, ou os heróis, ou como queres dizer, têm uma demanda, não é? O Ulisses tinha uma demanda e o Oscar Wilde tem uma demanda, e a demanda dele é: eu quero perder a virgindade, estou farto de ser um adolescente. Obviamente que depois de tudo isto é contado, assim pode parecer uma coisa leviana ou adolescente, que também é. Mas há profundidade mas aqui. Não, tem uma profundidade, o livro tem uma profundidade tremenda. É um livro que me fez rir e que fez chorar, que nem todos conseguem. Quem puder ler em inglês e conseguir, leia. É um livro fantástico. Em português é A Breve e Assombrosa Vida de Oscar Wilde. Uau, Val com W. Mas fiquei cheio de vontade de conhecer esta personagem. Depois tem a irmã que é fugitiva, não é? Que é fugidia. Depois tem a mãe que é bonita. Há ali umas personagens. E quem lê inglês e quer experimentar, procurem Junot Diaz New Yorker, que ele tem vários contos publicados na New Yorker. Há um que acho que se chama-se Pura. Acho que é assim que se chama, posso estar enganado. E que é incrível, os contos dele são muito bons. Junot Diaz. Depois vou escrever isto tudo no descritivo do podcast. Portanto, O Medo, do Alberto. A Vida Assombrosa, do Oscar Wilde, exatamente. O Homem que Amava os Cães, do Padura. E o Feliz Ano Novo, do Ruben Fonseca. Eu, no fim, ofereço Deixa-me acrescentar só o património do Philip Roth. Que é sobre o pai dele também, sobre a doença do pai Sim, dele. Sim, há pouco falei-te na Sónia Moraes Santos, que falou no Somos o Esquecimento que Seremos. Ela também trouxe o património do Philip Roth. Portanto, ficas convidado também a ouvir. A Sónia Moraes Santos é um dos episódios. Não sei de cor o número, mas está no... Irei buscar. Sim, trouxe livros que é giro, porque é o teu género de se não, pronto, o património também leste, mas o Somos o Esquecimento que Seremos, já não sei que outra que ela me trouxe, mas é assim um género de livros que se calhar tu vais gostar. É giro, porque eu tenho aqui imensos perfis diferentes. Vai, muito giro, estou a aprender imenso e está a mandar imenso coisa. Trouxe um livro arriscado, porque provavelmente já terás lido, que é A Humilhação, do Philip Roth. Leste? Sim. Pronto, calculei. Então trouxe um plano B. Deixa-me lá ver, isso é o que eu... É um ator que de repente não acredita nele próprio, não li. Consegue deixar estava a fazer confusão com a história do... Estava a fazer confusão com Indignação. Indignação é outro, sim. Pronto, não a humilhação. Olha, acertaste. Ai, que máximo! Olha, fico contente. Então pronto, a humilhação é um ator que de repente desata a não acreditar nele próprio, portanto perde o talento, perde os fãs, perde a mulher, pronto, é a humilhação. E é uma seita de vários livros do Roth que têm as suas temáticas. Sim. E esta é uma delas. Olha, fico contente então que não tenhas grande pontaria. Acertei da pontaria. Olha, gostei muito, obrigada. Muito obrigado eu. E obrigada a quem nos ouve, para a semana a mais.